Oi, gente, tudo bem com vocês? Espero que estejam todos bem, fiquem em casa. Enfim, vamos dar continuidade aqui às nossas aulas. Vocês não fazem ideia de como é ruim esse processo sem interação, sem ter contato com vocês, sem ouvir as perguntas de vocês, sem saber quais são as inquietações. Mas, enfim, é o que nós temos. Então, hoje nossa aula não será muito silenciosa, né? Estou no sítio, então vocês vão ouvir barulhos de passarinhos, maritacas, vacas, galinhas e afins. Mas nada impede que vocês estejam atentos ao que nós falaremos hoje. Bom, a apostila de vocês, a apostila de literatura, que estavam as vanguardas europeias, nós vamos continuar aquela apostila e introduzir a literatura moderna. Nós vamos falar sobre as características do modernismo, o modernismo enquanto escola literária. Então, se vocês pegarem a apostila, eu estou aqui, ó, com a apostila. Se vocês pegarem a apostila de vocês, na página 9, nós temos a literatura modernista. A literatura modernista, eu já comentei em sala de aula, nós já falamos um pouquinho sobre isso. A literatura modernista, ela vem se opor a tudo que havia sido produzido até então em literatura. E ela vem se opor de que maneira? Nós vamos falar em relação à linguagem, nós vamos falar em relação à estrutura e nós vamos falar em relação à forma de se identificar um texto literário dentro da literatura moderna. Ainda na página 9, barulho de moto, eu não tinha avisado vocês que teria, né? Enfim, temos também. Na página 9, então, da apostila, a literatura modernista, existem aqui alguns aspectos que são destacados em relação aos textos que nós veremos daqui para frente. Eu vou falar sobre cada um deles, vou dar uma explicada para vocês e depois eu peço para que deem uma lida na apostila e verifiquem os pontos que aparecem. Primeiro, os modernos, né, os autores modernos, eles eram conhecidos como anti-academicistas. O que significa isso? Academia é o local, né, de que se... Não vou colocar o local, mas não um local físico, né? Nós temos aí a academia como sendo o lugar em que os autores se reuniam. Então, a academia é o grupo de autores, o grupo de pessoas que faz parte de um processo literário. Então, eles eram anti-academicistas. Eles estavam se recusando a seguir as regras impostas pela produção artística daquela época. E quais eram as regras? Aquela estrutura em forma de versos, com métrica perfeita, com rimas, que é o que o parnasianismo trazia, como os parnasianos seguiam. Então, no simbolismo, nós já tivemos essa quebra, como vocês puderam perceber, e o modernismo chegou rompendo direto com eles. Então, eles eram anti-academicistas, eles não seguiam a academia, da maneira como as coisas funcionavam. Num segundo ponto, o que nós temos? Nós temos os versos livres e brancos. O que é verso livre e o que é verso branco? Verso livre é aquele que não tem métrica regular. Que é uma métrica? O número de sílabas poéticas por verso. Então, 5 sílabas poéticas, 10 sílabas poéticas. Havia um processo de convenção em relação a essas sílabas poéticas. Os modernos, eles romperam. Não tenho mais que fazer verso com sílabas poéticas iguais. E eu tenho que... E não preciso fazer versos com rima. Então, os versos, eles podem ser brancos, que são aqueles versos que não tem rima. Eu vou ler para vocês, está até na apostila, que é um poema do Manuel Bandeira. E o título do poema é este: Poema tirado de uma notícia de jornal. E aí vem. João Gostoso era carregador de feira livre e morava no Morro da Babilônia, no barracão sem número. Uma noite ele chegou no bar 20 de novembro. Bebeu, cantou, dançou, depois se atirou no Lagoa Rodrigo de Freitas e morreu afogado. Nós temos então aí nenhuma estrutura envolvendo métrica e rima. Nós temos
versos livres e nós temos versos brancos. E é assim que os modernos vão trabalhar. Graças aos modernos, nós temos hoje produções poéticas que não trazem nenhuma estrutura dentro da sequência que se convencionou durante anos no processo literário. Além dos versos livres e brancos, nós temos a linguagem coloquial. A linguagem coloquial ela vai aparecer por meio da proximidade com a fala do povão, digamos assim. Então, não teremos mais aquelas palavras difíceis, óbvio. Nós teremos palavras elaboradas, mas assim, a proximidade, principalmente a primeira geração moderna, a proximidade que eles buscam com a população, com a fala cotidiana, com as variações linguísticas é muito grande. Então, nós teremos aí a presença de uma linguagem coloquial. Temática do cotidiano. É o exemplo agora que eu acabei de dar para vocês do poema do Manuel Bandeira, né? Que é poema tirado de uma notícia de jornal. Então, é cotidiano. É uma pessoa que mora num local X, se atirou na Lagoa Rodrigo de Freitas e cometeu suicídio. São coisas cotidianas. Nós teremos a presença de assuntos cotidianos no poema. Não teremos mais, né? Ó, vaso lindo, ai, pincel maravilhoso. Não, ninguém mais vai fazer poema com descrição de objeto nenhum. Acabou. Nós temos aí também como característica moderna a crítica social. Então, os modernos eles têm essa preocupação de estabelecer uma crítica social e eles estão inseridos em uma realidade, em uma sociedade e eles não podem ser alheios a isso. Todo mundo, todos os autores, né, eles vão trazer essa preocupação e vocês vão perceber como isso é colocado na poesia, como isso é colocado na prosa. E, por fim, nós temos a valorização do humor, principalmente os modernos de primeira geração. Ouviram espirro, né, gente? Não é corona. Voltando. Os modernos de primeira geração, eles trabalhavam com a questão do humor, eles usavam a linguagem para fazer piadas, para serem críticos, e isso vai aparecer de maneira muito grande aqui na literatura moderna, certinho? Então, nesta nossa aula, nós temos aqui algumas características do modernismo. Não vou dar continuidade neste vídeo para falar para vocês a respeito do modernismo em Portugal, senão vai ficar muito longo, muito chato, vocês não vão aguentar mais me ouvir. Daqui a pouco eu gravo um outro vídeo e posto para vocês, tá bom? Beijinho, gente. Tchau!